Como está o poder judiciário de Jacareí? Por que a obra do novo prédio do Fórum está parada desde 2010? Quais as razões para a justiça no Brasil ser tão lenta e burocrática? Para responder a essas e outras perguntas, o programa Gente em Destaque de hoje conversa com o diretor em exercício do Fórum Jacareiense, o juiz Fernando Henrique Pinto. Formado pela Universidade de São Paulo, o Dr. Fernando Henrique está à frente do Fórum da cidade há alguns anos e também dirige no Judiciário a segunda vara da família da cidade. No programa de hoje, ele vai falar também sobre a recém-implantada Vara da Fazenda Pública, inaugurada em setembro. Na data, vieram representantes dos três poderes: Legislativo, com os vereadores, o Executivo, com o prefeito Hamilton Mota, e o Judiciário, que contou com a presença do desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, doutor Fernando, obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre a recém-inaugurada Vara da Fazenda Pública, aqui no Fórum de Jacareí. Fala como é que foi esse processo para a inauguração e a importância agora de ter mais esse setor aqui no Fórum. Há muito tempo se mostrava a necessidade da instalação de uma vara especializada de fazenda. Por quê? Todos os encargos relativos à fazenda pública estavam nas costas das varas cíveis, que também têm outras competências, né? Para vocês terem uma ideia, só de execuções fiscais tem mais de 100 mil tramitando aqui em Jacareí. E também as varas cíveis, elas acumulam a função que seria da Justiça Federal das ações previdenciárias, porque por força constitucional, nas comarcas onde não há vara da Justiça Federal, são as varas cíveis que exercem essa competência. Com a instalação da Vara da Fazenda, todos esses feitos fazendários, ou seja, as execuções fiscais e também as ações a favor da Fazenda e contra a Fazenda também, passaram para a Vara Especializada da Fazenda Pública, o que traz um duplo benefício. Primeiro, alivia as varas cíveis e, consequentemente, poderá agilizar os feitos que são da competência das mesmas. Em segundo lugar, a tendência também é agilizar os feitos de fazenda. E ela vai cuidar então desse setor relacionado a dinheiro, é isso? Basicamente, a cobrança relacionada às execuções fiscais, são as dívidas para com o município que não foram pagas, e o município ou o Estado, e até algumas autarquias federais, inclusive. Não houve possibilidade de pagamento administrativo, as fazendas se veem obrigadas a ajuizar a execução fiscal. Só isso são mais de 100 mil. E os demais feitos de fazenda. Então, por exemplo, questões relativas a medicamentos, né, que deve-se ingressar contra o poder público, ou também o poder público ajuizando alguma ação contra alguém que tenha causado, por exemplo, um dano contra o patrimônio público. Ou seja, tudo que envolve o poder público tramita na vara de fazenda. Como é que é o processo para se trazer uma vara para um fórum de uma cidade? Primeiro vocês acertam que tem uma dificuldade mesmo? Vocês entram em contato com o Tribunal de Justiça? É um processo longo, porque envolve uma série de requisitos, logística, prédio, funcionários, trazer mais um juiz para a comarca, e envolve custos. Em razão disso, antes de se instalar uma vara, é feito todo um estudo a respeito da real necessidade daquela vara. Então, se averigua o movimento judiciário, a média do movimento judiciário daqueles feitos, no caso de fazenda, dos últimos 12 meses, se faz um relatório a respeito disso, e é o Tribunal de Justiça que decide a respeito da instalação ou não. Em relação ao juiz que vai
trabalhar na vara de fazenda ou em qualquer outra, é importante fazer um esclarecimento. É claro que a nomeação, ao final, é feita pelo presidente do tribunal. Só que isso é precedido de um concurso público entre os juízes, né? O juiz e os membros do Ministério Público, eles têm a garantia constitucional da inamovibilidade. Ou seja, eles não podem ser transferidos de uma vara para outra, de uma cidade para outra, sem a sua vontade. E como que eles se transferem? Simplesmente uma vara abre em concurso, por exemplo, aquela vara vagou, porque o juiz que estava lá se promoveu, ou se aposentou, etc. Ou abriu uma vara nova. O tribunal solta um edital de concurso interno nosso. Os juízes que têm desejo de ingressar naquela vara nova ou na vara que ficou vaga se inscrevem. É elaborada uma lista de quem se inscreveu. Os juízes são colocados em ordem de antiguidade. Quer dizer, os mais velhos têm preferência, é isso? Exatamente. A antiguidade é a maior preferência que existe, né? Teoricamente existe antiguidade e merecimento, mas no final das contas acaba prevalecendo a antiguidade. Depois dessa lista pronta, é aberto um prazo de 5 dias para eventuais desistências, e ao final desses 5 dias é fechada a lista definitiva. Essa lista definitiva é mandada ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ela é apreciada pelo órgão especial. O que é o órgão especial? É um setor do tribunal composto por 25 desembargadores. Metade os mais antigos e a outra metade eleita entre os desembargadores. E esse órgão especial vai analisar aquela lista, vai verificar qual é o juiz mais antigo, que está na ponta da lista, e vai verificar se existe algum problema em relação àquele juiz. Não existindo nenhum problema, o juiz está promovido. O senhor falou em concurso, eu pensei que eles tinham que fazer uma prova. Tal, não, prova todos os magistrados já fizeram ao ingressar na magistratura. E, aliás, é um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Concurso em várias fases, primeiro teste, depois escrita, depois oral, né? E desde então, o magistrado que for aprovado no concurso, aí ele segue esse sistema de concurso interno, vamos dizer assim, né? E na inauguração da Vara da Fazenda, vocês tiveram a presença do presidente do Tribunal de Justiça, né, o Dr. Ivan Sartori. Tivemos. Como é que você avalia o desempenho dele na presidência? Essa visita dele aqui é importante até que ponto para vocês na inauguração dessa Vara da Fazenda Pública? Eu estou na magistratura desde setembro de 1999. Eu nunca constatei uma administração tão dinâmica, tão moderna quanto a do presidente atual, Dr. Ivan Sartori. Ele fez realmente um choque de gestão no Judiciário Paulista, né? E tanto é que, se fosse da vontade da maioria dos juízes, inclusive dos servidores públicos, ele até seria reeleito para a presidência, o que é uma hipótese, inclusive juridicamente, hoje não viável, né? Então, a nossa impressão dele é a melhor possível, né? E o termômetro disso, inclusive, é os servidores. Porque, se nós olharmos para o passado mostra um histórico de embate entre o tribunal e os servidores. Questão salarial, questão de plano de carreira, etc. E o que vemos hoje é o presidente do tribunal sendo ovacionado pelos servidores. Então esse é um grande termômetro do que está sendo a administração do Dr. Ivan Sartori. E outro ponto também que foi implantado recentemente foi a digitalização do Fórum de Jacareí. Explica melhor para a gente como é que se dá isso. Essa digitalização está dentro de um grande programa que está sendo dirigido pelo presidente do tribunal, Dr. Ivan Sartori, chamado PUMA, que é Programa de Alinhamento. Né? O alinhamento, no caso, é alinhamento para uniformizar o Estado de São Paulo em termos de sistema de controle de processos informatizado. Quando o Dr. Ivan Sartori entrou na presidência, nós tínhamos 4 sistemas operando em todo o estado de São Paulo.
E o objetivo do Dr. Ivan Sartori é, até o final da gestão dele, agora em dezembro de 2013, haver um só sistema, com apenas uma diferença. O sistema se chama SAGE, Sistema de Automação Judicial, com apenas uma diferença. Algumas comarcas ainda continuarão com processos físicos e outras comarcas já com processos digitais, ou seja, não mais na forma física. A meta do presidente do Tribunal de Justiça é que até o final desse ano, pelo menos 40% das comarcas, ou pelo menos dos processos do Estado de São Paulo, estejam digitalizados. O que aconteceu em Jacareí, recentemente, foi justamente a migração do sistema antigo para o sistema SAGE e o início do processo digital, a partir do dia 17 de setembro. A tendência, então, considerando que a partir de 17 de setembro, as petições iniciais de ações só podem ingressar na forma digital, a tendência é que, num futuro não muito distante, talvez 12 meses, a maioria dos processos dentro das varas já seja digital. E que, num futuro um pouquinho mais distante, nós vamos olhar o gabinete de juiz e os cartórios e nós não vamos ver processo nenhum, quer dizer, porque todos estarão digitais. Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes da entrevista, aquele acumulado de processos que a gente vê abarrotado nas mesas, tende a não existir mais daqui para frente. Pelo menos não na forma física. Na forma física. Agora, a tendência é que o processo digital corra de uma forma mais célere, porque o A do SAGE é justamente A de automação. Então nós temos condições hoje de produzir, por exemplo, uma decisão inicial e vincular a essa decisão inicial um modelo de mandado, de citação, por exemplo, de ofício, de forma que quando nós assinamos digitalmente essa decisão, os modelos vinculados são criados automaticamente. Mais um exemplo, se temos que fazer uma intimação pelo correio, nós podemos hoje usar a chamada carta R unipaginada. O que significa isso? Em vez de nós imprimirmos a carta, enveloparmos, etc., nós encaminhamos o AR na forma digital para o correio. Esse documento é impresso lá nos correios. O carteiro vai, cumpre a diligência, a pessoa recebe a carta. Voltando aos correios, esse AR, com a assinatura de quem recebeu, é digitalizado e volta na forma digital para o fórum. Muito mais prático. Exatamente. Isso tende a agilizar sobremaneira os processos. Outra vantagem do processo digital é que ele pode ser verificado pelos advogados das partes e pelas próprias partes em qualquer lugar do planeta Terra onde haja acesso à internet. As pessoas não precisam ir ao fórum para saber o andamento do seu processo, para consultar os autos digitais integralmente e, eventualmente, até para imprimir uma decisão ou um mandado, porque todos os documentos do processo serão assinados digitalmente. Quer dizer, é um ganho bastante... que vai aumentar muito essa agilidade do fórum nos processos, que costumam ser alastrados, mas isso vai agilizar bastante, né? É a nossa expectativa, passado esse período de transição, né? Porque o sistema é totalmente novo. Eu costumo brincar que nós estamos passando por um período que é mais ou menos como se nós tivéssemos usado Windows a vida inteira e passarmos a usar Macintosh. Né? Vai haver aquela dificuldade de migração no início, de aprender o novo sistema, mas depois que isso for aprendido e assimilado, a tendência é que realmente os processos caminhem mais rápido. Os funcionários também estão se adaptando ainda, né? Estão se adaptando. Juízes e funcionários estão se adaptando ao novo sistema. Vamos falar agora então sobre a obra do Fórum, que está bem aqui do nosso lado, do nosso vizinho. Começou em 2008 a obra do prédio novo e foi interrompida em 2010 aí definitivamente. O que aconteceu com essa obra do Fórum? E antes disso, do que aconteceu? Para vocês fazerem essa obra nova, o local certo seria esse mesmo? Ou vocês, quando fizeram a obra,
estavam programados para outro lugar? Se você me permite fazer um histórico, inclusive um histórico bem atrás, existe uma curiosidade, né? Quando esse fórum foi idealizado e construído, que foi por volta da década de 50, 60, ele foi um fórum modelo na época. E, inclusive, depois este modelo foi copiado em várias comarcas do estado de São Paulo. E, na época, foi um fórum construído para durar 50, 60 anos, né? Só que, por volta de 1988, o ano que foi promulgada a nossa atual Constituição, já se sentiu a necessidade de ampliação das instalações. Estou dizendo esse ano específico, 1988, porque é de 1988 o protocolo do primeiro pedido de ampliação do Fórum de Jacareí. Quer dizer, vem desde 25 anos atrás esse Exatamente, pedido. 1988. Por questões orçamentárias, etc., esse pedido não foi atendido e foi sendo reiterado durante os anos. E enquanto ele não via sendo atendido, o fórum ia se virando como podia. Então, por exemplo, o fórum, quando foi idealizado, embaixo dele era um vão livre, né? Como é mais ou menos o MASP na Paulista, em São Paulo, né? Então, a primeira providência foi tirar o vão livre, construir paredes em volta daquele vão livre para que unidades fossem instaladas lá naquele subsolo, vamos dizer assim, né? Os anos foram passando, mais pedidos foram feitos, não foram atendidos e começaram a ser criados as gambiarras e os puxadinhos. Então, por exemplo, os cartórios cíveis que tinham um pé direito alto, por exemplo, foi construído um teto intermediário, teto-chão intermediário, para que esse cartório tivesse 2 andares. Nossa. E pudesse criar um cartório em cima do outro, que é o que ocorre hoje com os cartórios das varas cíveis. O tempo foi passando novamente, o pedido não foi atendido novamente, outras soluções, e aí vieram os puxadinhos. Então, por exemplo, o gabinete da primeira vara civil, as salas de conciliação da vara da família e o próprio Ministério Público foram construídos nos corredores, através de divisórias de madeira, né? E chegou um ponto que essa situação começou a ficar inviável, insuportável. Por isso que foi de grande motivo de comemoração quando em 2008 foi sinalizada finalmente a possibilidade da ampliação das instalações do fórum. Até porque, só interrompendo o senhor, com esses puxadinhos, essas gambiarras que o senhor falou, aqueles ambientes reservados até para os atendimentos começaram a não existir mais, né? Ou ficaram bem menores. Sim, em relação ao fórum especificamente, a notícia que temos é que existe a possibilidade de cessão de um terreno perto ou ao lado da escola agrícola.